são nomes reais, né? A gente só selecionou as frases. Então, procure se distrair e não ficar contando o tempo. A gente sabe que a internet é uma fonte, assim, incrível para a gente buscar informação. A gente vai lá, dá um cliquezinho e já vem o que a gente quer, mas é preciso ficar muito atento ao que a gente recebe nessas horas. Porque existem muitos sites, muitos blogs, muitos grupos de mensagem, até por celular, trocando informações nem sempre muito sérias. A gente vai falar aqui de 2 transtornos alimentares, a anorexia e a bulimia, que são muito graves e que muitas vezes a jovem, em busca de um corpo assim ideal, perfeito, vai buscar essas informações e acaba sendo levada para um outro caminho, que é o do transtorno alimentar. A gente separou aqui alguns posts que são colocados na internet como se fossem dicas para quem quer realmente emagrecer, ficar completamente fit. Olha só. Os nomes, obviamente, não são nomes reais, né? A gente só selecionou as frases. Então, procure se distrair e não ficar contando o tempo que passa sem comer. Outra dica que dão: quando a fome apertar, beba bastante água. Não pense nos dias que você vai ficar sem comer, e sim nas banhas que você tem na barriga e precisa perder. Temos mais algumas. Fuja de padarias, mercados, festas ou qualquer lugar que tenha a sua maior inimiga, a comida. Nunca faça passeios pela cozinha e resista ao máximo que puder. Tenha sempre por perto revistas de modelos magras. Quando sentir vontade de desistir, olhe para as fotos. Quer dizer, essas são, na verdade, não são dicas, né? São falsas dicas, né, doutor Daniel? Porque a gente está tendo casos de transtorno alimentar matando mais do que câncer de mama, por exemplo. Isso é um perigo, Fátima, essas mensagens. E eu acho que o resumo delas mostra bem, né? São pessoas que começam a viver em função da magreza, ou do peso, ou da gordura, ou da comida. E coloca a comida como inimiga. Exato, Puxa, ali como a gente não tem que... A comida não tem só valor calórico, a comida tem um valor sentimental, um valor afetivo, um valor de comemoração. Ela não é inimiga, ela é amiga, só que a gente tem que saber usar. Essas pessoas colocam a gordura e a comida como centro da sua vida, esse é um grande problema. Olha só, se você em casa também tem alguma história para contar, usa a hashtag Encontro, escreve que a gente aqui durante o programa vai então mostrar a sua história também. Como é que é a relação de vocês com a comida? É uma relação prazerosa, é uma relação mais dolorosa, pensa no que vai comer, não liga a mínima para isso? Bom dia antes de mais nada. Eu tenho uma relação prazerosa. Eu sou magro, né, de nascença, geneticamente, e eu, como vim do mundo do esporte, eu ainda tenho uma memória, o doutor pode me corrigir se eu estiver errado, então eu faço exercício, perco peso rapidamente, então às vezes eu tenho até que compensar. Claro que hoje em dia eu não consigo mais fazer exercício regularmente, então eu faço a lei da compensação. Se eu enfiei o pé na jaca ontem, hoje eu tento segurar. Mas é uma relação bem saudável. A Vitória foi modelo antes. Era mais difícil naquela época, Vitória? Eu sempre tive uma relação saudável com a comida, em questão de que eu tenho uma relação de prazer com a comida. Eu acho que a comida está ligada às nossas emoções, está ligada a tudo que a gente vive. E é difícil, sim, eu entendo as mulheres. É difícil ter essa relação equilibrada, porque hoje em dia a gente vê nas capas das revistas a magreza sendo necessária, como se enaltecida, né? E como se a gente só fosse conseguir uma felicidade com a magreza, o que não é verdade. Eu já conversei com muitas meninas e é uma questão de elas alcançavam a magreza, mas ainda queriam mais. Então, eu até vi um documentário há um tempo atrás que ela contava exatamente isso, que ela foi em busca de ajudar outras mulheres, porque ela via que, alcançando o corpo que ela sempre desejou, que era um corpo malhado e magro, ela ainda não estava feliz. Então, a gente busca uma perfeição que não existe. E a gente tem que entender que a nossa felicidade vai muito mais além do que o nosso corpo aparece, do que um Photoshop que às vezes a gente vê e acha que é real. E na verdade, muitas vezes a pessoa não está sabendo o que buscar e acha que ao atingir aquele corpo vai ter a realização de vai ter a solução de todos os problemas, tudo vai ficar bem, e também não passa por aí, né, Bruno? É que virou quase uma regra, né, essa coisa de estar magro, né? Eu tenho muita preguiça de ir para academia, confesso. Então eu tenho que, como o Bruno disse, tenho que equilibrar. Se um dia eu como muito, no outro dia eu equilibro a alimentação, como uma salada, como algo mais saudável para não engordar. Eu emagreço e engordo com muita facilidade. Então eu tento fazer esse equilíbrio para manter eu só engordo com facilidade. Eu só engordo? Facilidade, imensa facilidade. E sempre eu acho que é importante ressaltar
que o nosso valor, principalmente para nós mulheres que sofremos muito de uma pressão estética, que o nosso valor não está na nossa estética, que as meninas jovens, para elas entenderem que isso vai muito além do que a gente, o nosso valor está muito além do que a gente aparenta, está no que tem no interior, no nosso estímulo para a vida, nosso intelecto, enfim, isso tem valor, muito valor. Agora, veja como é uma pressão muito maior sobre as mulheres, porque o número de meninas adolescentes, né, de mulheres adolescentes que sofrem de bulimia e anorexia, não tem nem comparação com os transtornos atingidos para homens, por exemplo. É muito maior, por causa dessa pressão estética mesmo, né? O homem não tem tanto esse ideal de beleza ligado à magreza, como tem injustamente com as mulheres. Porque, na verdade, às vezes eu falo, viu, Fátima, a diferença entre gorda e bonita é só uma questão de marketing, né? Se você tem tudo ali no lugar e tal, não precisa ser magra. E a magreza, quando ela é enaltecida como um valor, as pessoas vão acreditando nisso e vão em busca de um corpo que não existe. Né? Esse que você vê, na verdade, não é normal, não é natural e não é saudável. E a pessoa perde o controle. Até porque o que é considerado bonito mudou muito, né, com o tempo. Agora, hoje em dia, a gente vê a magreza sendo enaltecida, mas antigamente não era o caso, né? Pois é. E mudam, os padrões de beleza vão mudando. E o problema é essa pressão de a pessoa achar que aquilo a define. E foi colocado muito bem. A gente não se define pelo nosso peso, nem pela nossa cor do olho, do cabelo, nem pela nossa profissão. A gente é um todo. Né? A gente é filho, é pai, é amigo, é muito funcionário. Mais do que isso. Muito mais do que tudo isso. E você falou da questão de marketing. Na verdade, é uma questão de autoestima também, né? Sim, porque, claro. na verdade, é como você... Primeiro de tudo, acho que é como você se enxerga que vai fazer como as pessoas vão te ver, né?